A paz, senhor leitores! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma resenha de livro pra vocês e eu estou aqui pra contar sobre um clássico que marcou a minha vida. Em seus passos, o que faria Jesus? Calma, gente, eu vou explicar o que é isso. Eu não li este livro aqui, este exemplar, tá? É isso que eu tô falando. Ambos são do meu pai, esse aqui e o que eu li. Os dois são antigos, os dois eram assim, com a folhinha bem zoada, de folhinha velha, aquela coisa bem mapa do tesouro, né, e tudo mais. Aqui, ó, do meu pai. Tem palavras de tão antigo que é. Tem ele com acento circunflexo. Foi uma experiência a mais. Eu li o Em Seus Passos que Faria Jesus numa época que eu tava com um pouco de ressaca literária, sabe? Quando você termina um livro, você tá meio assim, tipo... Eu tava muito empenhado em ler na época os livros do vestibular, que iam cair no vestibular lá da FUVEST, essas coisas tudo. E aí eu tinha acabado de ler Capitães da Areia, que é uma leitura fácil de você entender, mas é bem densa. Então eu li muito rápido, porque eu queria acabar logo. E aí quando eu terminei, meu pai falou: filho, vamos dar uma desintoxicada na cabeça, vamos dar uma aliviada. Leu Em Seus Passos que Faria Jesus, que acho que vai te fazer bem, você vai gostar. E dito e feito, realmente fez um bem lascado. Mas sobre o que fala Em Seus Passos que Faria Jesus? A história mostra pra gente, em primeiro plano, o reverendo Henry Maxwell, que ele era pastor da primeira igreja da cidade de Raymond. E ele tá lá, vivendo a sua vida honesta, confortável e tudo mais, até que um dia surge na sua igreja um homem pobre, miserável e necessitado. O episódio faz com que ele repense algumas ações que ele tinha na sua própria vida. O que aconteceria se ele mudasse a ótica e pensasse toda vez antes de fazer alguma coisa, o que Jesus faria no meu lugar? Depois dessa primeira reflexão, ele joga a bola pros fiéis da igreja dele para que eles participassem desse propósito de durante um ano não fazer nada sem pensar antes. O que faria Jesus no meu lugar? E aí, conforme a história vai desenrolando, a gente vai vendo como as pessoas que estavam fazendo esse propósito começaram a ficar plenas, felizes, satisfeitas com tudo que elas faziam, e como isso muitas vezes entrava em choque com a história de algumas pessoas que viviam com essas pessoas, porque eles abriam mão de coisas que eram melhor, monetariamente falando melhor, que eram profissionalmente melhor, mas eles abriam mão dessas coisas pra, às vezes, trabalhar pra Jesus ou doar algum valor pra alguma instituição, pra alguém que precisasse e tudo mais. E isso dava um confronto nas pessoas, né? Nas pessoas que estavam em volta. Achava que era loucura, que era, meu Deus, como assim? Só que isso vai tomando uma proporção muito legal na história e coisas incríveis vão acontecendo em toda a narrativa. E uma das personagens que eu preciso reforçar aqui pra vocês, e talvez dar um leve spoilerzinho, então desculpa se você não quer saber de nada dessa história, pule pra esse minuto aqui, que vai estar aqui embaixo, essa minutagem aqui, pula, sai daqui, tchau, tchau. Foi a personagem que mais me impactou em toda a história do Em Seus Passos que Faria Jesus, que é a Rachel Winslow, que ela era uma cantora, ela tava ali pra assinar um contrato com uma gravadora. Ela ia ganhar muito dinheiro, ela ia ser muito famosa, e ela abre mão pra cantar no Retângulo. O que é o Retângulo? Era uma tenda que eles faziam, como se fosse uma igreja, só que só uma tenda, no lugar mais pobre da cidade. E eles faziam como se fosse aqueles cultos meio de ação social. E cara, os momentos que mais me impactaram em toda a história do livro são envolvendo essa mulher. Eu não sei porquê, mas foi uma personagem que me saltou, então talvez seja a minha personagem preferida da história. O final não me agradou muito, eu fiquei meio assim com o final. Eu não sei, talvez seja o momento que eu estava lendo, talvez se eu ler hoje de novo, eu não tenho a mesma percepção, mas no final me dava a impressão de que pra você seguir a Jesus, você tinha que ser pobre de maré. Você não podia ter essas coisas, lógico que a gente não tem que estar com o nosso coração nisso, mas não é por causa disso que você não vai trabalhar, que você não vai estudar. Lógico que você tem que estar com o seu coração no lugar certo, entender que tudo isso passa e usar essas coisas que você tem, dinheiro, conhecimento que você tem, pra usar para o reino. Sim, isso eu realmente concordo, mas o jeito que ele fala, não sei, ficou meio assim, porque tem um discurso do pastor no final do livro e ele vai contando o que aconteceu na cidade e tudo mais, e algumas vezes ele dá a entender isso, de que pra você seguir a Jesus, você tem que ser pobre de maré. Isso que eu tô falando, essa é a percepção do Daniel de 17 anos. Acho que pra eu ter realmente uma percepção mais centrada e realmente ver se era isso mesmo que o cara tava querendo dizer, eu precisaria ler de novo, só que eu tenho uma fila enorme de livros, então eu preciso passar essa fila primeiro pra reler os livros que eu quero ler, como por exemplo esse aqui. A questão de situar o tempo me deixou um pouco confuso na época, porque na minha cabeça eu tava criando uma sociedade mais ou menos 1930, 1940, porque ele não fala, tipo, ó, estamos aqui em 1900 e tanto, ou em 1800 e tanto. Ele não dá a entender o tempo, quando isso tá acontecendo. Mas conforme ele vai falando, eu fui imaginando, não, eu acho que é mais ou menos 1930, 1940, porque conforme algumas
coisas vão acontecendo, você fica, não, acho que é isso. Até que lá pro final ele me mete uma carroça, que não tinha carro, era carroça. Eu fiquei, mano do céu, é 1800 lá vai chumbo. E eu fiquei, peraí, vamos se centrar. Então é uma coisa que me incomodou um pouquinho. Tudo bem que pode ser uma coisa que me incomoda, mas que não vai necessariamente te incomodar. Não é uma coisa que tira a beleza da história, ou que faz ela ficar pior do que isso. Não, mas é uma coisa que me incomodou e eu falo sinceramente aqui pra vocês os pontos bons e os pontos ruins. Aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gostei. E se eu tivesse que resumir ele em algumas palavras, eu resumiria ele em uma história extremamente tocante e profunda. Você meio que vai se identificando com os personagens. Você começa a ver que são pessoas normais, têm dificuldades normais, que têm problemas normais, vivem vidas normais, que tiveram essa decisão de tudo que fizessem, pensar antes. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E isso mostra pra você como você também pode fazer isso na sua vida. Qual procedimento Jesus teria agora? O que Jesus falaria? Onde Jesus iria? E como isso pode mudar a sua vida, como isso pode te fazer ter uma nova visão de Deus e como isso pode te aproximar de Jesus. É uma história assim que emociona mesmo. Não chorei, mas é uma história que emociona. É uma história muito bonita e eu recomendo pra vocês lerem Em Seus Passos o que Faria Jesus. Não esse livro aqui, só se vocês forem num sebo, talvez, vocês encontrem um livro assim, bem velhão, bem bonitão, pra vocês terem uma experiência parecida com a minha. Eu vou deixar aqui do lado 2 outras resenhas que eu já fiz aqui no canal. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro e o que você achou. E compartilha nas suas redes sociais ou pra aquele seu amigo que comentou com você, nossa, tinha um livro lá, Em Seus Passos que Faria Jesus, acho que eu queria ler ele, mas eu não sei como que ele é, não sei o que. Manda esse vídeo pra ele descobrir um pouquinho do que é. E se inscreve aqui embaixo, na minha foto ou no botão vermelho aqui embaixo, pra você fazer parte da nossa família também. Quarta-feira, 6h30, temos vídeo aqui no canal e eu te espero, beleza? Beijo grande, Deus abençoe e tchau.